O rei Davi escreveu o Salmo 23. Davi, ele foi o maior rei de Israel. E ele era um homem, segundo o Espírito Santo dá testemunho dele no livro de Atos. E Deus diz: achei um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, antes de ser o grande rei que ele foi, qual era a profissão dele? Pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas do pai dele. Então, nesse salmo, nós poderíamos dizer que não é só o salmo de Davi, mas é o salmo da ovelhinha, e ela olhando, e gostaria que vocês pudessem ver esse salmo sob essa perspectiva também. É uma ovelhinha frágil, que requer muitos cuidados, e essa ovelhinha agora, ela olha para o seu pastor, o seu grande pastor. Não foi por acaso que esse homem vai receber esse testemunho lá no Novo Testamento. O próprio Deus, ele não se contém, e Deus fala: achei um homem segundo o meu coração. De pouquíssimos, Deus pôde dar esse testemunho, que fará toda a minha vontade. Então aqui nós veremos essa ovelhinha débil, cheia de necessidades. Ela vai estar olhando para o seu pastor, e ela vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em uma outra versão diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se os irmãos prestarem atenção nesse salmo, até aqui ele vai estar usando o pronome na terceira pessoa do singular: eu, tu, ele. Ele vai falar ele me faz repousar, ele me leva, ele me refrigera a alma. Agora, a partir de agora, depois de um tempo, essa ovelhinha estando diante do seu pastor, ele vai mudar esse pronome. Ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Já mudou, agora não é mais ele, como esse cântico aqui, né, que cantávamos, ele, e ele falou assim: a ti, mudou o pronome. Então ele vai falar: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários, tu unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora vamos ver a perspectiva do pastor. Abram comigo em João capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10, e vamos ver o pastor de Davi, a perspectiva desse pastor, a perspectiva do nosso pastor, o nosso pastor, o sumo pastor, o supremo pastor. Aqui no Evangelho de João, ele vai dizer assim, a partir do versículo 11: eu sou o bom pastor. Essas palavras elas coadunam, né, com as palavras de Davi. Davi falou assim: o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí o Senhor Jesus vem a essa terra. Que dia glorioso que não foi isso, né, irmãos? Quando ele se levanta no meio do povo e diz assim: eu sou o bom pastor. Ele falou alto, mais alto que eu estou falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Até aqui está bom. Nós lemos quantos versículos? Nós lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Quantas vezes a palavra ovelhas aparece? Você viu? Você viu o Senhor Jesus repetindo essa palavra aqui? Sim. Em 6 versículos ela aparece 7 vezes. Por que isso? Isso não é algo comum, a não ser que quando, por exemplo, você tem algo muito forte no seu coração,
E aí isso é tão forte no seu coração, você fica repetindo isso toda vez. Eu esqueci de contar para vocês que nós temos uma netinha de 2 meses, vai fazer 3 meses. Então, se for alguma coisa muito forte no seu coração, e a nossa netinha, Sofia, eu acho que ela já está começando a querer falar. Mas se não for algo muito forte no nosso coração, e eu estou morrendo de saudade dela, já tem quase 2 horas que eu não a vejo. Tem quase 2 horas. Tá vendo? Essa questão das ovelhas, do relacionamento do bom pastor, que é Cristo, com as suas ovelhas, estava tão forte no coração do Senhor, muito mais do que pela nossa querida Sofia, que ele em 5 versículos, ele vai usar essa palavra ovelhas por 6 vezes. Vocês sabiam que na palavra de Deus, por mais ou menos 500 vezes, essa palavra, ou ovelha, ou ovelhas, aparecerá, ligando-nos? Essa palavra vai ligar-nos a Deus, como nós sendo as ovelhas do Senhor. Mais ou menos 500 vezes vai aparecer essa palavra, ovelha, ovelhas, colocando-nos na posição de ovelhas do Senhor. Por que isso? Por que você acha? Por que Deus não escolheu o gato? Por que não o cachorro? Por que Deus não nos escolheu como leões? Ou como qualquer outro animal? Por que as ovelhas? Eu perguntei isso uma vez para os irmãos, e uma querida irmã, já idosa, e ela respondeu com toda sinceridade. Ela disse assim: irmão, por que a ovelha? Porque ele nos compara com as ovelhas? É porque a ovelha é um animal tão bonitinho, um animal tão bom. Um servo de Deus chamado Lance Lambert, que já partiu para estar com o Senhor, ele disse assim, que talvez não tenha outro animal tão estúpido quanto a ovelha. Por que o Senhor escolheu esse bichinho para nos comparar com ele? É claro, todos concordemos com a palavra de Deus, de que nós somos ovelhas do Senhor. Se você ler em Romanos capítulo 5, ali Paulo vai dar 4 definições das ovelhas do Senhor. Ele vai falar, vai nos apresentar como fracos, como ímpios, como pecadores e como inimigos. Olha para você ver as características dessas ovelhinhas, das ovelhas do Senhor. Posso falar a quinta? Pode. A ovelha é obediente ao seu pastor, então tem obediência. Ela tem, algo positivo. Mas essa, eu vou compartilhar, sim, ela tem algumas características, por incrível que pareça. Características neutras, características negativas, e ela também tem características positivas. Uma das características positivas, que nós não vamos entrar muito hoje, é a questão do ouvido. Ela tem um ouvido excelente. Se ela tiver, você pode entrar no Google. Ela está lá embaixo, está lá no pasto lá embaixo. Aí você chega, ou o pastor chega, e o pastor desenvolve com ela um linguajar especial. Pode ser qualquer coisa. Eu criei ovelhas lá em Minas. Então, para chamá-las, eu usei a palavra bito. Você sabe o que significa bito? Não significa nada. Bito. Eu chegava assim na cerca e falava assim: Bito, Bito, Bito. E aí elas de longe, elas levantavam a cabecinha. E sabe o que elas falavam, Rui? Léo! E vinham todas correndo onde eu estava. Ela tem um ouvido excelente. Essa é uma característica positiva. Irmãos, qualquer um de nós aqui, do menor ao maior, é capaz de ter um ouvido que ouve o Senhor. Essa é uma característica positiva. Irmão, talvez um outro dia eu compartilhe outras características positivas, mas no meu coração está a compartilhar algumas características negativas das ovelhinhas como um animal. E talvez a gente possa ver um paralelo com a nossa própria vida. Mas não apenas, eu não vou deixá-lo só na parte negativa. É claro que pela ajuda de Deus, a instrução da palavra de Deus, nós não vamos ficar sem esperança. Então vamos ver algumas características negativas que a ovelha naturalmente tem. A primeira delas, que eu anotei aqui, é que a ovelha, e antes de entrar nas características negativas, apenas como informação, a ovelha ela tem um estômago e 4 compartimentos.
ela não tem 4 estômagos, como alguns dizem. Ela tem um estômago e 4 compartimentos: retículo, rumen, omaso e abomaso. Ela é um ruminante. Então ela come, passa para cá. Depois deita, rumina, pega aqui e passa para cá. Come, vem para cá, pega esse aqui, joga para cá, esse aqui joga para cá, come, aí esse joga para cá, e ela vai assim o dia inteiro. Agora eu entendi. Ela come de 7 a 8 horas por dia. De 7 a 8 horas por dia. A ovelha, a primeira característica negativa de uma ovelha, ela tem 7,5 graus de miopia. Qual que é o seu grau de... Você sabe? 3. Alguém aqui tem mais de 3 graus aí? Quanto, irmã? 4. Ixi, ó. Quem dá mais, quem dá mais. Quase 5. Se tirar tira o óculos aí, vê o que você vai ver aqui. O que você vê aqui, se tirar o óculos? Vê perfeito ou mais um vulto? O quê? 7 graus, 7,5 graus de miopia. A ovelha não enxerga bem. Por isso que você tem que ficar muito atento no pasto. O pastor tem que fazer esse trabalho muito bem, porque se a ovelha, se ela vira uma cascavel enrolada, ela não vai saber se aquilo é uma cascavel, se é um toco, se é alguma coisa de comer, se é uma botina, o que é. Então ela vai chegando perto, ela vai chegar bem perto, e a cascavel morde ela. 7,5 graus de miopia. A ovelha, irmãos, ela tem vista curta. Não é assim com o povo de Deus? Falta-nos visão espiritual para vermos como o Senhor fez. Eu vou ler para você, para não te deixar desesperançado, eu vou ler para você o remédio que o Senhor teve para uma das suas igrejas lá no livro de Apocalipse, para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha muitas coisas boas em si mesma, e ela foi comendada pelo Senhor. Mas aí o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, o Senhor diz assim para essa igreja de Laodiceia: pois dizes, no versículo 17, 3,17, pois dizes, aqui está a medida que a igreja de Laodiceia tinha de si mesma. É assim que a igreja de Laodiceia olhava para si mesma e se descrevia. Se você perguntasse para a igreja de Laodiceia, como é que descreva-se a si mesma para mim? Ela diria assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós, como ovelhas do Senhor, aqui está o primeiro ponto, Juarez, nós precisamos constantemente de termos nos nossos olhos 1, 2 ou 3 gotinhas do colírio do Senhor. Consultei há pouco mais a minha esposa. Eu não sei o que está acontecendo conosco, mas a gente não tinha nada disso, nossa vista era boa. O que está acontecendo? A gente está ficando velho e toda vez que volta lá ele aumenta o grau. Agora me deu um colírio para pingar o dia todo, para ajudar na minha visão. Nós precisamos do toque do Senhor. Nós precisamos do colírio celestial pingado em nossos olhos. Muitos de nós achamos que estamos vendo com clareza, mas nós não estamos vendo com clareza. E nós podemos sim ver com clareza. Nós não precisamos ser enganados na nossa visão. Mas como ovelhas do Senhor, como nós temos tantas vezes caído nesse problema aqui. Achamos que vemos, mas não vemos. Eu tenho visto homens que amam a Deus, homens sérios com Deus, que têm se enveredado, homens pelo mundo dos negócios, e tem alguns até que conversaram comigo antes de abrir qualquer coisa, vieram informalmente conversar sobre algum empreendimento que eles tomarão, mas nenhum deles, que eu me lembre agora, me pediu qualquer conselho. Ele veio apenas me informar, e tá bom, tá tudo certo, não tem problema nenhum, cada um toca a sua vida. Mas tipo, irmão, eu tive consultando a Deus, e Ele me deu uma direção.
eu vou alugar aquele cômodo ali, ó, vou expandir os meus negócios e vou abrir uma segunda filial ali, vou fazer assim, vou fazer assado. Irmão, mas Deus confirmou. Certo? Tá bom. Puxa, aquele lugar é um lugar excelente, sim. 32 mil reais o aluguel, mas irmão, sim, Deus. E eu olho e falo, não é possível. Eu sou um menino no mundo dos negócios. Isso tem tudo para dar errado. E aí daqui a 2 anos, 3 anos, volta totalmente machucado, teve que fechar lá, ficou devendo, aí a culpa é do dono do imóvel, porque na época da pandemia ele não foi muito legal, que ele não quis baixar o aluguel, e a culpa em todo mundo. Ele achava que via, mas não via. Eu tenho visto jovens que vão cursar a faculdade, e aí eles escolhem erradamente. E aí você chega e fala assim, tenho visto alguns, que às vezes, por influência de outros, aí ele diz assim, você pergunta, e aí o que você vai fazer? Eu vou fazer medicina. E você conversa 10 minutinhos, você sabe que aquela pessoa não tem aptidão para medicina. Medicina é um dom, né? Se não tiver esse dom, você é médico. Medicina é um dom. Eu não queria estar na pele de vocês. Nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho isso. Não tenho. Eu sofreria demais. Vou fazer medicina. E às vezes se envereda por esse caminho depois. Vê que não tem aptidão, não tem um chamamento, não tem nada. E é uma pessoa frustrada. Eu tenho visto isso em relacionamentos. Você também não tem visto? É aquele ali, ó. É aquele que Deus marcou para mim. É aquela lá. E depois voltam arrependidos. Quantos divórcios no meio do povo de Deus, quantos problemas. Eu vi um suposto pastor uma vez, aí que tem YouTube aí, famoso aí. É claro que eu não citaria o nome. Foi apostatando, até que alguém mandou uma mensagem: pastor, a situação é a seguinte, sou casado há tantos anos, eu não amo mais a minha esposa, posso divorciar? Pasmem. Esse homem disse: é claro que deve, não só pode, deve, porque Coríntios diz, se não houver amor, não há mais nada. É claro que tem, vai ficar fazendo o quê? A ovelha tem 7,5 graus de miopia, ela tem vista curta. Nós precisamos desse colírio celestial, nós precisamos ver como o Senhor vê. Me permita um exemplo pessoal. Eu gosto muito de história, e essa história que eu vou contar para vocês, eu já contei ela 1477 vezes para o Esdras. Mas meu filho, a repetitividade é uma boa ferramenta de ensino. Talvez essa história um dia vai te ajudar, né? Que ele vai falar assim: pai, de novo. Mas me permita uma história pessoal. Em 1982, eu consegui um emprego numa grande empresa lá em Patos de Minas, a CTBC. Hoje ela faz parte do grupo Algar de telecomunicações, um grupo muito grande que está em Minas Gerais, São Paulo e também em Mato Grosso e outras regiões lá, Goiás. E entrar na CTBC era como entrar no Banco do Brasil. E eu venho de uma família... Eu já ouvi a história. Já ouviu a história? E eu venho de uma família, meu pai morreu muito cedo, com muitas dificuldades, e quando eu consegui aquele emprego, consegui aquela vaga, foi uma grande esperança para minha casa, para minha vida, a vida da minha mãe. Eu tinha 17 anos. E eu fui, então, concorri com outros, ganhei o emprego. E aí, mandaram os documentos para Uberlândia, que é a matriz, tudo certo, me ligaram: Leonardo, começa segunda-feira. Eu fui todo feliz. E cheguei lá, José Aleixo, o gerente do Recursos Humanos. Ele me pegou e falou assim: seja bem-vindo, nosso novo funcionário, vamos conhecer a empresa. Andamos por toda a empresa, apresentando Leonardo, novo funcionário, almoxarifado, portaria, Leonardo e tal. Aí finalmente chegou no almoxarifado e falou: esse aqui é o Zé Reis, vai ser o seu chefe imediato, sua mesa está aqui, está entregue, seja bem-vindo, bom trabalho. E eu sentei naquela mesa e falei: agora eu estou feito. E ele foi saindo assim, e voltou na porta e falou assim: Leonardo, não esquece do certificado de reservista, e você ficou devendo, o Berlândia está cobrando. Aí eu falei: Zé, eu vou me apresentar agora em janeiro, eu vou fazer o tiro de guerra ainda. Isso era mais ou menos setembro. Eu falei: o quê? Você não fez o tiro de guerra? Não, para. Nós não contratamos ninguém que não tenha o serviço militar resolvido.
Eu perdi o emprego. Eu fiquei 1 minuto na cadeira. Aí eu fui conversar com o gerente. Eu falei, senhor Legário, tem misericórdia, não faz isso. Eu sou muito pobre, eu preciso chorei para ele. Ele falou assim, não tem jeito. Eu falei, senhor Legário, tem misericórdia? Ele falou assim, tem uma possibilidade de você trabalhar aqui. Se o seu sargento, o sargento de guerra, te der um documento falando que você está dispensado em janeiro, eu te contrato. Eu falei, olha, eu fui no sargento do Exército, João Carlos e o sargento Tadeu, e chorei as mágoas para ele. Ele olhou para mim e falou assim, que história triste. Eu vou te dispensar sim. Em janeiro você vem apresentar, eu vou te dispensar. Aí eu falei, o documento, por favor? E ele falou, não, isso aí eu não posso dar. Mas eu te dou a minha palavra, a palavra de um militar. Voltei lá e falei, cara, tem a palavra de um militar. Ele falou, não vale aqui. Ou é o papel, ou é o papel. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Enfim, o senhor Legário vira para mim e fala assim, vou fazer um negócio com você, gostei de você. Eu vou segurar essa vaga até janeiro. Fica tranquilo, vai lá em janeiro, pega a dispensa e volta, e você começa a trabalhar. Em janeiro eu fui. Cheguei lá, que é tanto de gente. Naquela primeiro semestre foram 129 soldados que ele escolheu, aquele monte de gente. Aí ele falando lá, e eu tranquilo, né? Daqui a pouquinho eu estou trabalhando. Aí ele falou, bom, agora a lista aqui dos que vão fazer, eu escolhi. Fulano. Leonardo de Assis Vieira. Eu falei, não. E eu fui nele, eu falei, não. Ele falou, não, eu preciso de você. Seus 2 irmãos mais velhos fizeram e eu preciso de você. Essa turma aí, eu não estou pondo muita fé nele, não. E seus irmãos deram alguma coisa que eu preciso de você. Eu falei, e a sua palavra, sargento? Ele falou, não. A minha necessidade está acima da palavra. Não te dispenso de jeito nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu fui num médico lá, renomado, Dr. Benedito Correia. Eu falei, Dr. Benedito, expliquei a situação. Ele falou, uau, ele já estava bem velhinho, já morreu. E o que você quer de mim? Ele era patrono do exército lá, da minha cidade lá, do tio de guerra. Eu falei, eu preciso que o senhor me dê um atestado para me levar para o sargento e falar que eu sou incapaz. É só isso que eu preciso. Eu falei, tá bom, eu te dou. E qual doença que você tem? Eu falei, eu não tenho nenhuma. Ele falou, então, não posso. Eu falei, eu preciso disso. Ele falou, calma, eu vou te dar então, eu vou te dar um atestado aqui. Eu lembro direitinho o que ele fez comigo. Ele foi sábio, pegou o papel e falou, então eu vou declarar aqui que Leonardo de Assis Vieira tem um câncer no estômago, incurável, tal. Eu falei, não, doutor, não. Ele falou, por quê? Eu falei, não, isso aí não. Ele falou, então vamos para outra coisa. Declaro, tem um tumor na cabeça. Eu falei, não, doutor, eu não quero isso não tem isso não. Aí ele falou assim, o que tiver de ser, será. Eu não posso, por causa da ética médica, eu nunca vou fazer isso. Você não tem nada, você tem que experimentar as coisas da sua vida, confia em Deus, vai embora. E aí então voltei na CDC e disse, olha, Legário, acabou, pode contratar outra, eu vou ter que fazer aquele negócio lá. Ele falou, tá bom, agradeci, comecei o tiro de guerra em janeiro. Quando foi em abril, na semana, 4 de abril daria num sábado, durante a semana, um colega meu de tiro, F. Lima, o número dele 94, o meu era 68. O F. Lima falou, Assis, era o meu nome de guerra, dia 4, sábado, é meu aniversário, e vão algumas pessoas lá em casa pra gente cantar os parabéns e tal, eu queria convidá-lo. Eu falei, eu vou. Eu fui. De que eu fui mesmo? Como é que eu estava vestido? Coturno, jeans. Coturno, jeans, uma camisa. Os desenhos assim, havaianos. Foi lá que eu conheci Sueli. Oh, glória. Irmãos, eu faria o tiro de guerra mais umas 200 vezes por causa dela. Foi lá. As ovelhas do Senhor, 7,5 graus de miopia. Eu não sabia, eu não via, eu estava esperneando. E o Senhor falando, calma, vou te levar para um pasto verde. Esse pasto aí está muito ruim, essa água está contaminada. Vou te levar para um pasto verdejante. Agora você vai ver o que é sofrimento. Agora você vai ver o que é vida. Irmãos, foi um dia mais especial da minha vida.
Ela estava lá, eu convidei ela para dançar e ela tem sido a minha companheira por 42 anos e será a minha companheira enquanto tivermos vida. Amém. Seria uma bênção como esposa, como mãe, como irmã, mas eu não via. Irmãos, 7,5 graus de miopia é muita coisa, mas o nosso pastor enxerga muito bem. Nós podemos confiar totalmente na liderança desse nosso bom pastor. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que vai nos acontecer no futuro. Ele sabe de tudo que já nos aconteceu. Ele sabe tudo, tudo. Às vezes nas nossas orações a gente ora assim: ó Senhor, eu queria orar pelo Sr. Joaquim da padaria Pão com Queijo, marido da dona Chiquinha. O senhor sabe, o Sr. Joaquim da padaria Pão com Queijo, marido da dona Chiquinha. Ele está com problema na perna, eu não sei qual perna, mas ajuda ele. Ele tem 3 filhos, não lembro o nome. Às vezes a gente ora assim com Deus, né? Ele sabe tudo. Ana, ele sabe tudo. Já que ele sabe tudo. Se pudéssemos ver a câmera do outro lado, a gente chega assim: Senhor, eu quero orar pelo... Ele fala assim: Por ele. Sr. Joaquim, padaria Pão com Queijo. Marido da Chiquinha que você quer, não é? É. Senhor, o senhor sabe que ele está com assim? Eu sei que ele está com problema na perna direita. É direita, viu? É o pai do João, do Pedrinho e da Marinha. Senhor, o senhor sabe tudo mesmo? Sei. CPF 12317554664. Ele sabe tudo. E nós não vamos confiar nesse pastor? Irmãos, não é apenas uma teoria, algo utópico. O povo de Deus pode ser guiado 100% pelo Senhor. Ele é aquele que tem uma vista boa. E ele pode pingar esse colírio nos nossos olhos e nos fazer ver claramente. Então que ele nos ajude. Não é mais desculpa termos essa miopia tão avançada como temos um pastor que enxerga tão bem. Um segundo ponto, uma segunda característica dessa ovelha é a sua insaciabilidade. Ela come de 7 a 8 horas por dia. Você já viu um bicho desse comer desse tanto? Não é possível. Não tem, mas não gasta, não passa, ninguém passa se empanturrando de comida 8 horas por dia. Você vai lá e come, o quê? 30 minutos, 40 minutos? Aí você vai fazer suas coisas. Mas imagina alguém sentar numa mesa e ficar 8 horas comendo. Quando a gente matava alguma ovelha para comer, sempre eu ficava assim espantado de quanta comida tinha na barriga daquela ovelhinha, aquele bolo de comida. E eu pensava assim: você não precisa de tanto. 7 a 8 horas, todo dia comendo. Qual que é o remédio? Qual que é o remédio para a insaciabilidade? E o povo de Deus, nós como ovelhas do Senhor, irmãos, eu não vou nem citar o mundo. O mundo está aí perdido, estão cegos, estão perdidos. Mas nós devemos aprender a colocar aquilo que for prioritário em primeiro lugar. Amém. Devemos dar ao Senhor a prioridade em todas as coisas. Qual o remédio? O remédio vocês já conhecem, Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu concedo, você pode vir falar para mim, eu concedo, vou te ouvir tranquilo, embora não irei concordar. Você pode falar assim: seus filhos, 3 filhos, eles vão para a faculdade, aquela lá quer fazer uma faculdade que é 8.500, a outra quer fazer uma faculdade que é 9.200, o outro quer fazer educação física. Se prepara, você tem que trabalhar, sim, nós temos que trabalhar, mas o trabalho é uma das coisas na nossa vida. Nós não fomos feitos para viver dessa maneira como o mundo vive. Deus cuidará de nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E tudo mais vos será acrescentado. O trabalho é uma das coisas. Só isso. Irmão, você tem algo contra a prosperidade? De jeito nenhum. Não tenho nenhuma. Que cada um de nós sejamos prósperos no Senhor. Que tenhamos prosperidade na nossa casa. Inclusive para ajudar esse mundo caído. Essas pessoas que estão aí sofrendo, tendo tanta necessidade nesse mundo.
A obra de Deus tem tanta necessidade. Eu me lembro, em 90, na década de 90, eu tinha um negócio, uma empresa, o pager. Vocês lembram do pager? Médicos usavam muito, né? Um antecessor do celular, o BIP. Tive uma empresa dessa lá. Eu me lembro que o cliente mais acionado na nossa central era um aparelho. Então, você alugava o aparelho, tinha um número e passava esse contato da nossa central para todo mundo. As pessoas precisavam de você. Aí eu ligava na nossa central, funcionava 24 horas e falava assim: aciona o doutor Vinícius aí, fala com ele que o paciente já chegou e tal, tal. Tocava na cintura dele, a gente digitava, mandava o sinal, e aí num raio de vários quilômetros, tocava na cintura dele, ele pegava, paciente tal, tal, chegou, e ele saía correndo. O nosso cliente mais acionado, José Humberto, um jovem de seus 35 anos, com uma jovem esposa, Shirley. E aí um dia, eles tiveram um bebezinho, e ele vinha sempre, ou ela, ou ele pagava. Um dia ele veio e eu falei assim: Zé, você é o mais acionado da central, o que você faz? Eu compro abacate, compro fruta, levo para São Paulo e tal. Rapaz, você trabalha demais, eles te chamam o dia inteiro. Então, meu objetivo, daqui 5 anos, do jeito que eu estou ganhando dinheiro, ele falou, e trabalhando, daqui 5 anos eu aposento. Aí eu mais a Chile, vamos curtir a vida. Se falar perto de mim, eu guardo. Falou 5 anos, eu guardo. Esperei 5 anos. Encontrei ele um dia. Tabulei conversa com ele. Você lembra que você me falou isso? Não lembro. Você me falou desse jeito. E aí? Misericórdia, Léo do céu, estou trabalhando muito mais, Léo. Certo, tá bom. E a Shirley, como é que tá? A Shirley me abandonou. A Shirley foi embora. Ela não aguentou o ritmo. Insaciabilidade. Louco. É assim que o Senhor chamou aquele homem lá. Ele não tinha lugar para colocar mais coisas. Louco. Ele não tinha propósito nenhum naquilo que ele ajuntava. A prosperidade que Deus nos dá, e eu oro para que Ele torne cada um aqui próspero, mas Ele nos dá com um propósito. Nós devemos ser sábios, porque quando partirmos, talvez a gente possa partir, como o Alexandre o Grande, segundo a história diz que ele partiu. O caixão dele, ele falou, fura 2 buracos, um de cá, e deixa minhas mãos penduradas de fora, dizendo, cheguei de mãos vazias e vou de mãos vazias. Nós precisamos estabelecer como prioridade da nossa vida, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não tem mais desculpas. Ah, irmão, mas se você conhecesse a minha vida, você tem um bom pastor. Ele disse que nada te faltará. Ele prometeu que cuidaria de nós. Então Ele te dará sabedoria para que o trabalho ele seja apenas mais um acessório, mais uma ferramenta na sua vida e na minha. Uma terceira característica da ovelha é que ela é medrosa. Toda ovelha é medrosa. Depois vocês podem entrar no Google e colocar assim, ovelha desmaiando. 50 ovelhas, você entra no meio dela assim, com um saco na mão, caladinho assim, olhando assim, e de repente você abre o saco e faz assim, BUM! Elas começam a correr, o que acontece com elas, César? Ela desmaia de medo, ela cai assim, fica com a perninha dura assim, ó. A ovelha é extremamente medrosa. Ela é muito medrosa. Você não tem medo? Você nunca sentiu medo na sua vida? Ai, irmãos. Ai, irmãos. Quantas vezes eu me senti assim, totalmente desesperançado, com medo. Tanta coisa. Medo no trabalho, estava desempregado. E agora? Eu lembro um dia assim, chegando no limite. O Esas tinha quantos meses, meu amor? Das fraldas? Poucos meses, né? 6 meses. E eu estava trabalhando para uma empresa e a empresa não me pagava. Rui, tem 2 meses, 3 meses não me pagava. E era de irmãos. E eu falei, a empresa está com dificuldade. Se eu não posso cobrar do irmão, ele deve estar em dificuldade. O irmão esqueceu de me pagar. 3 meses. E aquelas dificuldades todas assim, um dia. E a gente foi para a fralda de pano. Cadê a filha do Antônio aqui? A filha do Antônio tá. Ela já usou fralda de pano? Não, né? Isso acabou, né? Fomos para a fralda de pano.
aquelas fraldas de pano, né? Aí começou a dar assadura nele e assava, e a hipoglose não consertava. E aí e não tinha dinheiro. Aí um dia eu cheguei de manhã assim, que era tristeza, ele chorando todo assado. Aí eu falei assim, querido, eu vou sair hoje e volto à tarde. Orei com ela e saí, eu trabalhava com vendas, peguei a moto e fui 15 quilômetros da cidade, por uma roça do meu tio, e que eu ia quando criança. Eu fui, antes de chegar na roça, eu parei a moto e entrei no mato e derramei o meu coração para o Senhor. Senhor, socorre nosso filho, socorre, socorre. Senhor, como que nós vamos fazer? Senhor, tem misericórdia. E fiquei lá e voltei à tarde. Aí quando eu voltei à tarde, ela veio me receber e me abraçou. Pegou pela mão e falou assim, vem ver o que o nosso Deus fez. E nós entramos assim no quarto e tinha o quê? Fraldas. Quanto? Um pacote? Sabe aqueles pacotão de atacadão? Sabe aqueles, eu não sei se ainda vem, uns pacotão grandes, não era, Salinha? Irmãos, eu estou falando de um pacotão grande, com vários pacotes menores. Estava, falou assim, um irmão mandou. Qual fralda, Sueli? Pampers. Irmãos, fralda Pampers. Deu bom aí, Esdras? Fralda Pampers. Agora para os que falam inglês aqui, se não souberem eu vou ensinar essa palavra nova. O que significa Pampers? Poderia ser hugs, que é abraço. Seria maravilhoso se meu Deus tivesse mandado a hugs e falar assim, não fica com medo, Adriano, vou te dar um abraço aqui. Não seria demais, Adriano? Mas ele mandou Pampers. Pampers significa mimo. Esse Deus que fica me mimando. Ele mandou um mimo para mim. Mimo. Eu vou te mimar, Senhor. Eu vou te mandar Pampers. E aí, teve fraldas para muitos dias, e o irmão, voltei a trabalhar, o irmão falou, eu não te paguei esse mês não, eu falei, nem o outro. Aí veio aquele mundo de dinheiro, graças a Deus. Medo, nós sentimos medo. Levi, a empresa vai fechar, como que nós vamos fazer? E agora, e o sustento? Nós somos ovelhas tão medrosas, mas o nosso pastor não tem medo de nada. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ele pode qualquer coisa. E ele é um Deus que nos mima. Ele não pega as suas ovelhas e vai metendo couro nelas, dando paulada na cabeça delas. Não. Quando nós quebrarmos a perninha de teimosia, então ele vai nos carregar no colo. Não precisa ter medo de nada. Não precisamos temer nada. Absolutamente nada. A morte é algo que nos traz temor, que nos traz medo, é o desconhecido, vamos entrar num desconhecido. E tudo certo, mas não precisamos ter medo nem a morte. Há uma história bonita na história da igreja, há um fato bonito. Um irmão chamado William Grimshaw. Esse irmão, ele serviu a Deus na geração dele, pregou, e quando ele estava para morrer, ele chamou o filho dele, que era um cachaceiro, um homem perdido, um blasfemo, chamava John Grimshaw. E o pai, santo, temente a Deus, o pai no leito de morte chama o filho dele, John, senta aí. Disse, meu filho, eu estou morrendo, você sabe disso? Sei, papai. Meu filho, eu sei para onde eu estou indo, mas se você morrer hoje, você sabe para onde você está indo. Sei, papai. Então, conserta a sua vida. Morreu. Esse John, ele era um homem dissoluto, um beberrão. Ele tinha um cavalo, e ele ia para as tavernas, para os bares, e ele falava assim para as pessoas, ó meu cavalo aí, ó. Esse cavalo eu comprei daquele crente lá, o Juarez, comprei o cavalo dele. Você vê a sorte desse cavalo, né? Carregava um santo, agora carrega um pecador. Olha desse jeito. Mas graças a Deus que o evangelho alcançou esse John. E no dia da morte dele, os irmãos vieram cantar hinos e confortá-lo. E ele olhou para os irmãos e disse assim, irmãos, imagina a cara do meu pai quando ele vê que eu também entrei no céu. Não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo. Quando vier os problemas, quando vier essa sensação de medo, eu estou sozinho, eu estou sozinha. E agora? E agora? Olhemos para esse pastor. Nosso pastor é cheio de coragem.
Nosso pastor é todo poderoso, ele pode tudo e ele tem cuidado de nós. Você lembra quando Pedro afundava? Jesus veio andar sobre as águas, Pedro, impetuosamente, ele disse: quem és tu? Sou eu. Então manda que eu vou. E aí, então, o Senhor falou: vem. E ele foi. Ele andava por sobre as águas, ele andou por sobre as águas. E respeitosamente, eu não estou sendo desrespeitoso, respeitosamente, que nós tenhamos as nossas histórias aqui na terra, porque falador como ele era, quando nós encontrarmos Pedro, ele vai jogar isso na nossa cara. Ele vai falar: Esdras, você já andou sobre as águas? Aí você fala: você afundou. Não, mas eu andei, você não andou. Vocês lembram como ele andou por um momento? Fala que ele reparou na força do vento, na força das ondas, e fala que ele teve medo, é o que está escrito lá. E aí o que ele fez? O que ele falou? Senhor, socorre-me. Ele não falou: Senhor, socorre-me. Ele gritou: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E lembra o que o Senhor fez? Fala que o Senhor prontamente veio e fez o quê? Aqui, ó. E ambos subiram para o barco. Como que o Senhor sustentou? Porque a tradição diz que ele era um homem azarrão, né? Um homem grande, né? Como é que o Senhor deu conta de segurar aquele homem? O Senhor segurou ele. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. O que o Senhor fala lá? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Uma boa tradução ali é: nunca te deixarei. 2 vezes essa palavra. Esse é o nosso Deus. Nunca, Senhor, nunca eu te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Sabe o que significa essa expressão? Como pode ser traduzido? Jamais te abandonarei. Eu nunca vou soltar a sua mão. É isso. Pode procurar lá, vai aparecer esse significado. Ele está dizendo: eu nunca vou te deixar, não precisa ter medo. Eu nunca, de maneira nenhuma, vou afrouxar a mão do lado de cá. Nunca vou te soltar. Então não precisamos ter medo. Podemos, em nome de Jesus, seguir firme, mesmo contra todas as coisas, contra o mundo, contra tudo, contra as possibilidades, mas com Cristo já está 1-0 para a gente. Nós estamos do lado vencedor. Por último, característica da ovelha: elas não sabem se defender. Pega um cachorro desconhecido, aperta ele, o que ele vai fazer? Ele te morde. O cachorro morde. E o gato? O gato unha. Pega um tucano, pega ele vai te meter o bico. Chega perto de um leão. Cada bicho tem uma maneira de se defender. Esse daquele jeito, aquele daquele outro. A cobra, cascavel está lá, ó, você pode passar perto dela assim, não tão perto, ela não vai correr atrás de você para te picar, é só se você pisar nela. Mas a ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de defesa, ela não sabe se defender, nada. Ela não sabe morder, ela não sabe dar uma cabeçada. Dar cabeçada é o macho. O macho, ele dá a cabeçada, dependendo de uma circunstância, ele dá a cabeçada. Mas a ovelha não dá cabeçada, não sabe se defender, ela não sabe dar coice, ela não sabe unhar, ela não sabe fazer nada, ela não sabe se defender. E é assim conosco, né? Às vezes, muitas situações que nós tentamos defender-nos a nós mesmos, parece que a gente complica mais o problema, porque não confiamos que o nosso pastor, ele é capaz de nos defender, ele é capaz de cuidar de nós, ele é capaz de nos ajudar. Abram comigo em João capítulo 18, e nós já estamos terminando com essa característica. João 18, 1. João 18, 1 diz assim: nós vamos encontrar o Senhor Jesus e os discípulos no jardim do Getsemane, naquela noite que antecedeu o seu julgamento. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então Judas não estava, pelo texto, mas Judas sabia para onde ele tinha ido. Tendo, pois, Judas, versículo 3, tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas.
Esse versículo aqui, irmãos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta. Essa palavrinha, escolta, é um termo militar. Se você procurar a origem dessa palavra, essa palavra lá, ela foi traduzida aqui no grego como espeiran, S-P-E-I-R-A-N, espeiran. Agora a pergunta, o que é uma espeiran? Espeiran ou coorte era a 10ª parte da legião romana. A legião romana foi um marco assim, fantástico na história da arte militar. Eles se dividiam em legiões, legião tal, número tal, legião tal, legião tal, legião tal. Então, cada legião era composta de 10 espeirãs, ou 10 coortes. Então, ia a primeira espeirã aqui, ó, atrás da Sueli, a Sueli ia carregando uma flâmula, e na flâmula estava o número 1 em Romanos. A outra espeirã ia aqui, segurando o número 2 em Romanos, e aqui até 10 fileiras que estavam indo para a guerra. É a palavra que ele falou, que ele usou aqui. Diz assim, aqui diz exatamente isso. Tendo, pois, Judas recebido a espeirã. Agora a pergunta: quantos soldados se compõem a legião romana? Quantos? 3.000? É mais. É mais 6 mil. Quem falou 6.000? 6.000. Uma legião romana, ela era composta de 6.000 soldados. Ora, se o Espírito Santo colocou João para colocar aqui uma espeirã, qual que é a 10ª parte de 6.000? Irmãos, não foram os gatinhos pingados que vieram pegar o Senhor, não. Pelo menos, nós temos base no texto, pela palavra que foi usada, que pelo menos 600 nós já sabia que veio. Veio muita gente pegar ele. Gente militar. Mas não só isso. Veio uma espeirã e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas. Então vieram alguns guardas ainda. Então 600 e poucas pessoas que vieram pegar o Senhor. Agora vem Rui, eu estou numa situação embaraçosa e vem 600, 700 pessoas me pegar. Eu já tenho um plano, Rui. Minha casa, se eu subir a edícula que tem lá, dá para me fugir pelo vizinho e passar na rua de cima e ninguém me pega. Então vem esse mundo velho de gente pegar o Senhor. O que o nosso Senhor fez? Irmãos, é tão bonito. Ele pode nos defender. É o que você vai ver aqui. Eles estão no jardim. Está todo mundo aqui no jardim com o Senhor. Aí vem essa turba de gente, tudo armado, para pegar o Senhor. Ele vai morrer. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor vai fazer isso aqui, ó. E põe os discípulos atrás dele. Nas guerras modernas, essas guerras de hoje, os generais, eles comandam de onde? Das suas salas, com ar-condicionado, ali, com os computadores, recebendo notícias e traçando as suas estratégias. O nosso general é Cristo. Ele vai à nossa frente, ele vai fazer isso aqui com os discípulos, ó. Ele põe eles aqui atrás. E ele fala assim, sabendo, pois Jesus todas as coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Ele pegou a frente e perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Viu? Você viu que pastor é esse que nós temos? Você nunca vai perder nada sendo ovelha desse pastor. Quando precisar, ele vai te defender. Ele vai te defender com a vida dele. Aliás, foi isso que ele fez. Ele sempre vai fazer isso conosco. Ele se adianta e segura a gente aqui e abre as asas dele e protege. Você viu que Pedro tentou passar por cima do ombro dele ali e dar uma espadada no... Lembra? No mal. Aí você fala assim: uau, mas esse homem estava sozinho. Enfrentou sim, sozinho. Mas não precisava ser sozinho. Porque lá em Mateus, no capítulo 26 de Mateus, capítulo 26, versículos 52 e 53, é o mesmo texto, mas lá o Espírito Santo vai colocar algo diferente. Quando Pedro corta a orelha do rapaz, Malco, né? Lembra o que Jesus falou para ele? O que o Senhor Jesus falou para ele? Embainha a espada. Você não sabe que se eu quisesse, eu podia pedir ao meu pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me ajudar.
Opa, agora a guerra ela ficou muito desigual. Agora esses 600 e poucos que vieram prender não é nada. Agora até eu entro nessa briga com ele. Se uma legião são 6.000, ele falou mais de 12 lá em Mateus. Mas vamos ficar em 12? Quanto que dá aí? 72 mil. Foi isso que ele falou para Pedro. Pedro, guarda sua espada. Se eu precisar, eu peço o Pai, e Ele vai me mandar mais de 72 mil anjos para me ajudar. Uau! Ele é aquele que nos defende em toda e qualquer situação. Se nós precisarmos do Senhor, a qualquer hora do dia ou da noite, se estivermos em qualquer situação de perigo, irmãos, Ele nos defende. Nós não precisamos mais de dar cotovelada nos outros para nos defendermos, né? Ou passarmos a perna em ninguém, ou brigar, ou usar o revólver ou a faca, como eles fazem lá em Minas, né? Não precisa disso não. Você tem uma situação, você tem alguma dificuldade, tem alguma coisa na sua vida, está precisando? O Senhor Jesus, Ele é o nosso bom pastor, nos defende. Então, que privilégio. Irmãos, não há privilégio maior do que estarmos aqui como ovelhas do Senhor. Não é maravilhoso isso? Ele ter nos colocado no seu aprisco. Nessa manhã, por que estamos aqui? E aí vai mais uma qualidade da ovelha, tá, irmão? Nós estamos aqui porque uma das qualidades da ovelha é que ela é um animal que vive em bando. A ovelha, ela só vai sobreviver se ela estiver junta umas das outras. Ovelha é um animal em bando. Eu tinha algumas lá e foi acabando, vendendo, que eu queria acabar com elas. Sobrou um macho, o Tuco, e ele tinha uma certa raça nele. Eu falei, esse aqui eu vou esperar crescer mais e vou vender. E ele ficou sozinho, eu não me atentei para esse detalhe, mas a gente tinha umas vacas lá, meu padrasto tinha vaca lá. Sabe o que aconteceu com o Tuco? Depois de um tempo sem ovelha, ele se tornou parte das vacas e do boi. Ele se tornou um boizinho na cabeça dele. Ele começa agora a agir como um boi, porque tínhamos um boi lá, um boi giro, o Diamante, e ele, mas o Diamante se tornaram muito amigos, e ele foi perdendo a característica dele, a identidade dele. Ele foi esquecendo que ele era uma ovelha, e agora, na cabecinha dele, ele agora pertence a um outro time. Agora ele não é mais daqueles ali, agora ele é das vaquinhas e dos bois. Um dia, o boi do vizinho entrou para brigar com o Diamante. E ele viu aquele negócio lá, ele não pensou duas vezes, ele entrou assim com tudo, um trenzinho de nada. E ele entrou com tudo e juntou ele o Diamante e pôs o boi do vizinho. Que tristeza, não é? É tão triste. Quantos do povo de Deus que não tem valorizado a comunhão? Eles têm perdido a sua identidade. Nós estamos aqui por quê? Por causa de churrasco? Sim, também, né? É brincadeira. Nós estamos aqui por causa do Senhor. É porque amamos o Senhor, e não tem nada melhor do que isso aqui. O que pode ser melhor do que isso aqui? De estarmos juntos, trocando experiências, vendo as vitórias, as derrotas, as dores de cada um, nos confortando mutuamente. Nós somos um animal de bando. Alguns falam assim, não, eu vou reunir em casa, porque reunir é muito difícil. É difícil mesmo. A igreja é um canteiro de obras. Tem prego para todo lado, tem martelo caindo lá de cima. Foi um capacete da salvação. Pode cair alguma coisa, uma tábua lá de cima. É um canteiro de obras. Mas um dia você vai gostar do produto final. Quando tiver tudo pronto, você vai falar, uau, que coisa linda, que casa linda. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Olhemos para Ele. Amém. Ele é o nosso bom pastor. Vamos ler juntos o Salmo 23? Vamos terminar lendo o Salmo 23 todos juntos, irmãos. Mesmo que hajam versões diferentes, vamos ler com essa realidade em nossos corações. Madalena, o Senhor é o seu bom pastor. Madalena, Ele nunca vai soltar sua mão. Pode ficar tranquila. Ele nunca vai te deixar. O Senhor é o meu... Vamos ler, irmãos. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, o versículo 4 é um versículo que a gente lembra muito dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, eu ouvi isso de um grande pregador do passado chamado Moody. Aliás, é tão lindo que ele falou, que quando nós passamos por uma situação de morte ou de tristeza profunda, aí o irmão pergunta: como é que você está, Sueli? Eu estou no vale da morte, né? No vale da sombra da morte, nossa, está tão difícil, está tão... Aí ele falou algo que me ajudou muito e vai ajudar. Olha o que Davi falou aqui, pelo Espírito Santo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Para ter sombra tem que ter o quê? Tem que ter luz. Só vai ter sombra se tiver luz. Se apagar tudo de noite, não tem sombra. Mas para ter sombra tem que ter luz. Então mesmo no vale da sombra da morte, ele está lá. Você viu que ele está lá? Se tem sombra, ele está lá. Ele é a luz da vida. Então mesmo no vale, que bonito o Espírito Santo colocou, mesmo no vale da morte, no vale da sombra da morte, porque a luz está lá. Então que Ele nos ajude e nos conduza. Te bendizemos, Senhor, pelo Teu amor, dando o Seu Filho a nós. Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é aquele a quem amamos. Ele é aquele a quem entregamos a nossa vida voluntariamente. Ele é o nosso bom pastor. É Ele que nos guia. É Ele que nos protege e é Ele que nos provê. Muito obrigado pelo dom do Teu Filho, Pai. Muito obrigado por ter nos dado o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que privilégio. Somos ovelhas Tuas, do Teu pastoreio. O Senhor, de fato, de verdade, o Senhor é o bom pastor. Aleluia. Mas o Senhor é o nosso bom pastor. Te louvamos, te bendizemos. Te adoramos, Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Amém.